Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 1, O Reino de Deus. O governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, O Reino de Deus. Sexta-feira. Ler com oração Evangelho de João, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O mistério da criação. A palavra que pregamos tem o poder de colocar a vida das pessoas em ordem. Por meio da palavra, Deus criou o universo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Por meio da palavra de Deus, tudo foi formado. As coisas visíveis foram criadas a partir das coisas invisíveis. Precisamos apreciar mais a palavra de Deus, pois é a palavra que faz a obra de Deus. Nosso Deus é invisível, e quando Ele traz algo à existência, Ele o faz a partir de sua essência, das coisas invisíveis. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, a luz veio a existir a partir de algo que já existia, Deus, pois Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. A luz visível é composta de ondas eletromagnéticas em várias frequências diferentes. Contudo, essa é a luz visível que veio a existir da invisível, como uma figura da realidade, que é Deus. Outro exemplo é o que está relatado no terceiro dia da criação. Em Gênesis capítulo 1, Deus ordenou que se ajuntassem as águas num só lugar, e apareceu a terra seca. A partir disso, surgiu a relva, ervas e árvores que dão sementes. E Deuteronômio revela que Cristo é a boa terra, onde há mananciais profundos, fontes e ribeiros de águas, vides, oliveiras, figueiras e até ferro e cobre. Capítulo 8, versículos 7 ao 9. A realidade dessa boa terra é o próprio Cristo. As riquezas invisíveis de Cristo estavam do lado invisível. Quando, porém, Deus criou e ordenou haja porção seca, tais riquezas apareceram. Tudo que Deus criou veio do mundo invisível, tendo a si mesmo sua essência como a realidade. No Evangelho de João lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Capítulo 1, versículo 1. O Verbo é a palavra, e todas as coisas criadas vieram à existência por meio da palavra. Até a palavra por meio da qual Deus cria todas as coisas é Deus, é o Filho, o segundo da Trindade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículos do 2 ao 4. As coisas visíveis espelham o mundo invisível, e tudo foi feito por intermédio de Cristo. Cristo é a realidade de todas as coisas, é Ele quem substantifica, quem dá concretude ao invisível. Louvado seja o Senhor! Tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Mesmo assim, um arcanjo, uma criatura, orgulhou-se de sua própria sabedoria e formosura. Tudo o que uma criatura tem vem de Deus. Por isso, a criatura não tem de que se gloriar. Se Deus nos deu algo, é para ser usado por Ele. Mas o arcanjo se orgulhou por causa de sua sabedoria e formosura e se rebelou contra Deus. Devemos precaver-nos contra a beleza exterior, pois ela pode gerar orgulho interiormente. Esse arcanjo se orgulhou porque se achou sábio. Mas Cristo não era apenas sábio.
Ele era a própria sabedoria, descrita em Provérbios. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Capítulo 8, versículos 12 ao 14. O Filho é a própria sabedoria. Ainda em Provérbios lemos, capítulo 8, versículos 22 e 23. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Cristo, o Filho, é a própria sabedoria. Ele já existia desde o princípio da obra de criação de Deus, desde a eternidade já havia sido estabelecido como a sabedoria. O Pai e o Filho viviam numa delícia. Em meio ao desfrute e prazer no relacionamento perfeito, com Deus não há tédio e sim felicidade e alegria. Ele criou esse mundo habitável. Os filhos dos homens foram criados também para o desfrute do Senhor, para Deus se deliciar. Hoje, Deus se delicia com a igreja pregando o evangelho do reino dos céus, praticando sua palavra. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o que Deus usa para colocar a vida das pessoas em ordem debaixo de seu governo? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.